bem-vindo a mais um episódio do Spirecast, o podcast oficial da Expo Brasil, com oferecimento da MWM. E nós estamos aqui com a Luane e o Alexandre da Vida Máxima. É Olá. isso aí, Olá, gente. tudo Que bem? honra, que prazer ter vocês Honra aqui é hoje. nossa. Prazer é Muito nosso. Obrigada, muito obrigada. Hoje Evidentemente, ficamos muito felizes com o convite para falar aqui. Ai, Que que legal, bom, obrigada. obrigado. gente. Nós vamos falar de... Então, hoje nós estamos aqui com Luane e Alexandre, que são os fundadores da Vida Máxima Corporation, que é uma corporação que trabalha com contabilidade, serviços para imigração. Nossa, me ajuda aí, gente, é tanta coisa. Remodelação de casa. Remodelação de casas, escola de inglês. Escola E de tem mais inglês. coisa Seguros. vindo por aí, que a gente Exato. vai contar aqui durante o podcast. E hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre empreender em casal, né? Os desafios de empreender em casal. E eles aqui, que são mestres nisso, vão nos dar umas dicas de como alcançar o sucesso empreendendo em casal. Exatamente, vai ser mais ou menos uma DR aqui hoje. E vai dar certinho, que são Podemos 4 sair até empreendendo com em casal. divórcio já daqui, né? Não, gente, não Se a é coisa essa a for intenção, muito pelo amor séria. de Deus. Exato. Bom, gente, então para começar, fala um pouquinho pra gente sobre como tudo começou. Como que vocês decidiram aterrissar aqui nos Estados Unidos? Saíram do Brasil e vim pra cá. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Quer falar? É, É porque, na verdade, ela foi a maior responsável. Então, ela vai contar essa história. culpa minha, totalmente culpa minha. Bom, no Rio de Janeiro, vocês sabem, né, que não é fácil, né? Praticamente a gente vive no meio de uma guerra. E nós já estávamos com as empresas em atividade no Brasil, a Vida Máxima, Serviços Financeiros e Benefícios, que é uma corretora de seguros de todos os ramos, e a Clínica Vida Máxima também, de saúde ocupacional, em atividade. Porém, a gente já estava trabalhando home office, né? Já tinha 3 anos. Isso foi que ano? Foi em 2000 nós já estávamos desde 2012 trabalhando em home office. Gente, que visionários. Desde 2012, não foi na pandemia. Não. Desde 2012 Não, trabalhando no home office. Que legal. Exato, já estávamos assim. Na verdade, esse aqui é o meu visionário, né? Porque que funciona muito bem a nossa conexão, a nossa harmonia no trabalho e, obviamente, em casa. Ele pensa, ele é o visionário, tá? Ele está sempre muito adiante das coisas que vão acontecer Legal, e eu executo. legal. Então, a gente dá super certo por conta disso. Sem dúvida nenhuma, porque eu também sempre tenho razão. Mas... Evidentemente. Claro. Concordo. Sempre. E aí, a gente já estava muito preocupado, apesar de trabalharmos home office, meu filho tinha que ir para a escola, essas coisas e tal. E a gente estava se preparando para mudar para Teresópolis, interior, enfim. E nessa procura, um dia eu sentada na cadeira dele, ele tomando banho, eu falei, vamos fazer o seguinte, já que a gente vai para Teresópolis, né, e vai ficar vindo para o Rio de vez em quando, né, tomamos conta das empresas já home office, vamos para os Estados Unidos. Nossa, pertinho é a mesma coisa, né? Do lado ali. Muito, Exato. muito Legal. parecido. Linha amarela e... Só que Eu tava de me ensaboando, fato- engoli o sabonete. Só que, de fato, a gente pensava que era muito fácil, né? Era eu vir para cá, tudo bem, ficava voltando para o Brasil. Sim, a ponte aérea. Tudo, financeiramente. A gente, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tinha uma condição financeira apropriada, Uma receita boa. né? Mas não é dessa forma. Não é simples como a gente imagina. Cheguei aqui nos Estados Unidos sem saber falar hi. E aí eu precisava estudar, né? Então, estudei. Em seguida, a gente deu entrada no nosso processo migratório. E aí eu fui contratada pela escola Legal. como Custom Service, depois fui para supervisão, depois fui para coordenação, até que... Isso na escola de inglês. Exato. Até eu já contratada pela escola, né? Eu podia trabalhar 20 horas na escola. E aí ele me ofereceu comprar a escola. Uau. Como eu já estava, já tinha a Uma franquia, né? corporation aberta, já tinha a remodelação de casas, a company aberta, com uma equipe trabalhando em Jacksonville, enfim. Eu falei, por que não mais um negócio? Então foi assim que foi começando E assim a foi. trazer Exato. outros negócios. Outros negócios, É exatamente. porque a nossa ideia é a seguinte, né? A gente pensa... eu gosto de pensar assim, algo 360 graus, né? Quando tem muita gente, e está tudo bem com relação a isso, mas tem muita gente que até
fica surpreso como que a gente toca muita coisa. Essa é uma das nossas surpresas. É. A gente quer falar sobre isso. Mas não é tão diferente de tocar uma coisa, certo? O que você vai ter são peças-chave de pessoas ou sistemas adequados àquele negócio que vai te proporcionar uma avaliação do que está acontecendo, né? Tudo isso relacionado a relatórios que a gente tem que ter de gerenciamento para que isso possa efetivamente fazer sentido. E funcionar. Como nós já tínhamos essa característica de head de operação no Exato. Brasil, então, a gente tinha a possibilidade de ficar home office porque nós tínhamos um head de operação da corretora, que ainda temos, funciona muito bem no Brasil. Legal. Já há 19 anos. Uau. Temos a clínica também com uma rede de operação que funciona muito bem. A gente atende as empresas do Grupo Barata, atendemos empresas interestaduais, né? Então, são de contratos, ônibus. isso, são contratos de são 12 anos de contrato Uau. com as mesmas empresas, né? É. Então, a gente já tinha essa questão corporativa. E a gente só trouxe para o lugar certo. Nossa, que demais. Então, isso aí daí já respondeu a nossa segunda pergunta, que era se vocês já vieram para cá com a ideia de empreender. Então, na verdade, vocês já vieram realmente para... Na realidade, ela veio para estudar, né? E aí eu comecei a observar o mercado. Aham. E aí a gente foi trocando ideia, falando, a gente pode montar isso, pode montar aquilo, e aí O que mais desenvolveu. nos encantou em empreender nos Estados Unidos era a força que nós fazíamos para colocar o corporativismo no Brasil. Aqui era mais fácil, porque verdade. o americano ele já está preparado para trabalhar corporativamente. Não existe sentimentalismo, não existe nada, é trabalho. É verdade. Entendeu? Então, tudo aquilo que a gente tentava por anos, que o brasileiro aceitasse como mercado, aqui nos Estados Unidos a gente conseguiu encaixar o nosso modelo, mais os americanos. E a Mas gente por isso que foi esse sucesso. não inventou a roda, né? A gente foi observando a experiência de outros, né? Antes disso, tanto eu quanto ela, lá atrás, no Brasil, já fomos empregados de grandes corporações. E, obviamente, essas grandes corporações nos ensinaram muita coisa. Né? A gente não foi aquele cara que, peraí, vou para onde? Para lá. Não. Tem um método, como se diz, Sim, né? sim. E isso foi algo que nos ajudou que contribuiu para a gente montar o nosso negócio. Exato. E esse negócio começar a tomar forma. Né? Você veja só para pegar um exemplo aqui. Você falou disso tudo que a gente acabou de inaugurar agora a Vida Máxima Financial, que Mais um trabalha negócio de sucesso. trabalha com Obrigada. business loan e mortgage. Aham, Falei certo? Mortgage. Mortgage. Mortgage e business law. Exato. Legal. Porque é uma necessidade que a gente vê, peraí, se o meu cliente ele pode ter isso com outro, por que não conosco? Aí eu começo a pesquisar e vejo o que a gente pode, quais são as licenças, o que a gente precisa aprender, como vai. E aí você vai evoluindo E nessa olha questão. que incrível. Sempre que a gente abre uma empresa, é depois de não termos sucesso no atendimento, naquilo que a gente buscou como cliente. Exato. Aí vocês pensam, nossa, como eu já tenho tanta experiência, todos os meus processos funcionam Isso. bem. Se eu abrir uma empresa dessa, eu vou Isso. atender Vai melhor. funcionar. Exato, porque o cara fazendo errado dá certo. Exato. Imagina se você tentar fazer o certo. Exato, que Exatamente. legal. Vocês têm inspiração em alguém? Vocês me lembraram a família Matarazzo, que eles iam assim, tudo que eles precisavam fazer, eles abriam uma outra empresa para poder ficar fazendo. Então, eu tive assim algumas experiências. Eu convivi com uma família no Rio de Janeiro, que o meu pai trabalhava para essa família. Eles começaram com conservação e limpeza de forma profissional. Aí os caras eles abriram uma empresa de segurança. Então, conservação, limpeza e segurança. Aí depois, peraí, conservação e limpeza precisa de quê? Aí eles abriram uma química para fazer os produtos. E aí você tem isso. E, obviamente, na minha geração, foi o Silvio Santos, Ah, que que legal. também tinha essa Sim. visão de montar os negócios para ele. E, obviamente, você faz ele ficar mais robusto e bota para o público. Né? Mas a primeira noção é como ele vai te servir. E aí você faz
um cross-selling dentro da tua própria carteira. Sim, exato. E aí fica mais fácil. Essa é a inspiração dele. E a sua? minha inspiração é ele. Ah, sério. Tá vendo, gente? Já chega aqui a primeira dica de segredo para empreender em casal. É admiração. Admirar, respeitar. Sim. Que legal. Mutuamente nós nos admiramos bastante, apesar de divergirmos bastante também, normal. quase o tempo todo. Mas dá certo porque eu sempre tenho razão. Exato. Claro, lógico. Quando um só tem razão, é sempre mais fácil. eu também acho. Né? Aham. Exato. E como foi que surgiu a Vida Máxima? Porque vocês tinham as empresas. As empresas, cada um tinha um nome, né? Então vocês criaram a Vida Máxima para ser um hub ali de vários negócios de Ele vocês. criou Como a que Vida foi essa criação? Máxima. Em 2008, ele trabalhava numa grande multinacional. Ele foi regional, na verdade ele trabalhou na MetLife, foi regional, responsável por implantar no Brasil o odontológico. E aí, meu filho nasceu em outubro de 2008 e ele foi dispensado em dezembro de 2008. Nossa. E ele já estava com 35 anos e ele virou para mim e falou assim, eu preciso empreender, porque o mercado não vai me querer mais. Por quê? Ele já tinha atingido superintendência, regional, diretoria, né? Ele já tinha criado empresa para outros investidores, né? Empresas de sucesso que estão aí até hoje no mercado. E ele falou, eu preciso empreender. Eu falei, ok, mas eu, não sabe, totalmente sem conhecimento de empreendedorismo, eu era muito mais corporativista, né? Enfim, eu falei, ok, sem problema nenhum. Aí um dia, dessa mesma forma, ele chegou, pegou o notebook. Tô criando a nossa empresa. Ela vai se chamar Vida Máxima. Já criei a logo. Meu Deus, rápido assim. Criei o site. Falei, mas como você sabe criar Eu conheço site? um cara Como assim você... também. Ele é um cara extremamente inteligente. Ele come conhecimento. Ele se legal. alimenta todo dia. Você vê a diferença da parede dele. Para mim, a parede dele é toda tomada de certificados, de conclusões, enfim. Que legal. E aí ele montou a empresa, né? Que inicialmente no Brasil, em 2009, começou com crédito consignado. Sim. E de acordo com o nosso relacionamento, tanto dele quanto meu, nós tínhamos 12 agências do Banco Bradesco, que a nossa equipe ficava lá dentro, né, com permissão, obviamente, do Bradesco, para atender no segmento de crédito consignado. E aí tivemos uma reunião em que eles informaram, olha, daqui a 9 meses, esse mesmo crédito consignado, que hoje gera 34% de comissão para cada valor que o cliente pega, vai ser oferecido no caixa eletrônico. E do lado de fora, as pessoas vão sair de 34% e vão para 6%. Nossa. Eu, jovem, inexperiente, fiz o quê? Ele falou, não, calma, vamos ver. Como eu já era licenciada pela SUSEP, né, eu fui Bradesco, e meu sogro também tem a SUSEP, ele falou, agora é a hora de transformar a Vida Máxima de crédito consignado para uma corretora de todos os ramos. Então, ele sempre visionário, Sim. ele sempre falando, olha, a gente precisa de mais alguma coisa. E o nosso lema em casa é, quem tem uma coisa não tem nada. É verdade. Né? Porque são sazonais, enfim. Sim. E aí foi assim que surgiu. Que legal. Então, é se reinventar, né? Ser flexível, ser visionário, buscar o mercado. Para quem E não... ter coragem de fazer também, né? Porque Coragem. muitas vezes fica querendo, eu quero fazer, mas tem que estar preparado. A coragem, ela veio muito, você até falou bem, e é verdade, tem que ter coragem. Né? Mas ela veio muito do sentimento que eu tinha, infelizmente, no Brasil, que o corporativismo tinha uma política em que eu não me adequava. Sim. Que é a política do quem puxa saco mais é o que fica melhor, né? Cara. E assim, eu realmente. sou... Cara de puxar o saco. eu não Inclusive, sou, eles- evidentemente não sou, eu sou um cara que... o meu resultado, eu falo assim, o que tem para fazer? É isso? Me dá aqui que eu vou fazer. Por incrível, esdrúxulamente, ele simplesmente foi dispensado porque ele não ia nas festas pós-expediente da Nossa. sucursal. Então assim, eu sempre tive valores, né? Família,
Eu sempre me preocupei, quando você monta a sua família, você tem que ter outra postura, né? Sim. E então eu sempre tive ela e meu filho como as prioridades, que já não cabiam mais num ritmo que tinha, né? E aí eu também fui só na coragem e na cara. E, obviamente, de lá para cá, eu fui aprendendo na prática. Que aí é o seguinte, é um tombo, levanta, tombo, levanta, tombo. Aprende, né? Ninguém nasce pronto. Exato. A gente só vai aprender quando criar a necessidade. Legal. Né? E quando você está tudo muito limpo, muito tranquilo, muito sereno, financeiramente tudo muito certinho, você não tem a necessidade de aprender mais. É. Aham, exato. Exato. Eu lembro de alguém falando, não lembro agora quem, mas ele fala assim, cara, você quer crescer na vida? Vai atrás de boleto para pagar. Cara, se você tem boleto para pagar, você vai atrás, Tem você um vai jeito, arregaçar a manga, você vai dar um é jeito. o famoso mar revolta que faz bom marinheiro, Exato. né? Não exato. tem como você evoluir se não for pela experiência que você tem. E muitas das vezes, tá? Por mais que eu tenha tido conhecimento, ela tem da parte dela, mas foi tentativa e erro. Então, falando nisso, conta pra gente quais foram os maiores desafios aqui nos Estados Unidos. Porque empreender no Brasil não é fácil, todo mundo sabe, mas empreender aqui também não é fácil, não é simples. Não. Quais foram os maiores desafios e diferenças de empreender nos Estados Unidos? Quer falar? Olha, não sei se é a mesma coisa que você vai falar. Mas, por favor, fale Né? primeiro. Mas, inicialmente, a minha dificuldade era o inglês, mas foi superado, porque eu estudei, enfim, tá? Hoje, depois de 6 anos de empresa aqui nos Estados Unidos e tendo tido experiências com heads de operação, eu posso dizer a você com muita certeza, pessoas. A mesma dificuldade do mundo inteiro. Pessoas. Verdade, Né? verdade. Não. A gente contrata, paga, mas muitas das vezes não é a expectativa de forma correta, né? Sim. E hoje, eu estou muito certa de que desde 2024, né? A gente se aproximou presencialmente das empresas, justamente por conta das falhas de rede de operação. E hoje a gente tem absoluta certeza que nós precisamos estar no comando dentro. Acompanhando de perto, Exato. né? Exato. Fala. Alexandre, qual o seu desafio? Eu penso o seguinte também, complementando o que ela falou. Obviamente, você tem as barreiras linguísticas, você tem as barreiras legais, você tem as barreiras acadêmicas, né? Então, legais é que você precisa ter aqui a sua work permit, a sua licença para poder trabalhar. Você pode ter uma empresa, mas não pode atuar nela. Sim. Né? E quando você consegue isso, você academicamente, você tem que estar formado. Por exemplo, para você ter uma agência de seguros como a gente tem, eu tive que fazer a prova, o exame de insurance, certo? Então você tem que estudar uma outra língua. Né? Eu estou fazendo mestrado também em Direito agora. Não é fácil. Mas eu penso que nada que é bom é tão fácil. Exato. E, infelizmente, hoje, dentro, principalmente dos brasileiros, né, nossos patrícios, vamos dizer assim, busca muito facilidade, muito rápido, resultado muito rápido. Você tem que ter muita paciência. É o desafio diário de você estar com aquela vontade, você saber, e aí você não pode atuar, você não pode crescer do jeito que você queria por vários outros aspectos. Seguir o caminho certo, né? E você É mais tem que demorado. seguir o caminho certo. Mas vale a pena. Legal. Porque mesmo. os Estados Unidos, ele propõe isso a você. Se fizer certo, vai ser sucesso. Não tenha dúvida. É verdade. Não tenha dúvida. Só que a gente tem que ter também aquele período de maturação, né? A gente tem que ter um processo a Passar pelo seguir. processo, né? Que eu vejo as pessoas olham muito assim, fulano... Eu tive isso também. Eu cheguei aqui, eu conheci pessoas que estavam aqui há 20 anos, e eu falava, cara, mas o cara tem isso, tem aquilo. Só que eu tinha o meu primeiro ano. Eu estava ansioso por um negócio que não precisava. Quando a gente chegou aqui, que a gente abriu nossa conta corrente, a gerente que nos atendeu era brasileira.
Estava aqui há muito tempo. E um conselho dela foi excelente para nós. Ela falou assim, só não esqueça que para os Estados Unidos vocês estão nascendo. Exato. Não se compare com ninguém. Né? O seu vizinho, o cara que posta socialmente, cada um tem o seu ritmo. É segurar a mente, paciência, você vai chegar. Exato. Cada um tem um caminho. Até porque como você vai comparar o seu livro na página 1 com o livro na página 200 Exato, do outro? Não exato. dá, né? Então, Não dá. esse, então, é um grande ponto também, não comparar a sua vida com a vida do outro, que já está aqui há mais Exato. tempo. Né? Eu acho Agora, que é importante. Voltando sobre o relacionamento, que, né, empreender em casal, a gente tem emoções, a gente tem estratégias. Precisa ter. Né? Como que vocês equilibram isso? Como que vocês dividem isso dentro do trabalho de vocês? E também como que vocês dividem as tarefas? Como que funciona? Isso você falou bem agora. Assim, quando a gente começou também em casal, a gente foi aprender que ninguém disse pra gente. Então havia uma confusão e, obviamente, havia alguns atritos maiores. E aí a gente combinou o seguinte, olha, você faz essa parte, eu faço esta parte. Esse foi o primeiro ponto. Cada um ficou no seu quadrado, certo? E é confiar no outro no sentido de que, mesmo que eu tenha um conhecimento sobre a parte que ela está, eu tenho que confiar nela. A confiança, ela é fundamental para você poder caminhar junto. Né? Então, tinham situações que eu até antevia no setor dela e que a gente deveria atuar de forma diferente, mas ela atuava dessa forma. Ou então ela vinha me pedir conselhos, eu digo, olha, não quero me intrometer, mas acho que a gente tem que fazer por aqui. Mas a decisão final era dela. E vice-versa. Então, isso criou na gente uma setorização, certo? Como ela falou, eu ficava muito mais na parte estratégica, na parte de treinamento, de buscar oportunidades, e ela ficava no dia a dia. Algumas pessoas podem pensar, pô, mas ela ficava com pesado? Em termos. Porque também você pensar, ela dava a minha segurança para eu poder pensar com calma. Porque o dia a dia faz você não ter essa calma. Né? E ela segurava muito bem para eu poder visualizar e falar, não, cara, então agora a gente tem que ir por essa parte, vamos nesse lado aqui. Tem que fazer isso. E aí a gente ia junto e... Eu queria complementar, porque assim, isso tudo que ele falou, obviamente, é isso, tá? Mas, acima de tudo, empreender em casal é de verdade você ter a admiração no que o outro faz, né? A pessoa Exato. Hoje que eu mais quero dar orgulho é ele. E vice-versa. Né? Então, quando ele me traz um plano e eu consigo executar esse plano, e ele diz, filha, é esse o caminho, isso me traz uma satisfação grande. Legal. E a gente consegue refletir isso para o nosso filho. É. Né? Então, todos os passos, apesar de eu fazer a parte processual, né? Que é, eu vou contratar fulano vai executar essa parte, né? Enfim. Mas ainda assim, é muito legal porque ele de verdade antevê algumas situações. Então, o que ele faz? Ele, como meu mentor, né? Ele tá ali preparado para me receber. Mas ele deixa que aconteça. Sim. E aí, quando acontece e eu venho, aí eu ganho ensinamento. Sim. Então, Legal. por isso, quem me inspira é ele. E, de verdade, a pessoa que eu de verdade desejo continuar dando orgulho é ele. Que legal. Se tudo que eu sei sobre Parabéns. empreendedorismo foi por ele. A gente ama trabalhar Parabéns. juntos, né? São 2 casamentos, né? Sim, exato. O casamento, obviamente, e a sociedade. Então, assim, a gente ama verdadeiramente fazer em conjunto. A gente foi fazer agora a mudança, eu contar um caos. A gente foi fazer a mudança agora para o outro escritório, né? E lá a gente estava fazendo as reformas e tal, e tinha uma sala dividida. E aí, então, você fica nessa sala e eu fico nessa sala. Eu falei, negativo. Há Derruba 19 tudo, anos eu faz uma luto sala enorme para eu ficar ter olhando uma para você. sala.
Isso É aí. igual lá em casa. A gente Né? também Fica tem... montando, não, mas aí vai ficar longe, não. Não, cara, porque assim não faz sentido, Exato. entendeu? Tem 19 anos que a gente Tem. trabalha na mesma sala também. Então, Não é Computador isso? um do lado Aí do bota outro. vocês dois no mesmo ambiente, mas sala separada. Ah, não faz sentido. Vou ligar pra Não dá ela. liga. Deixa eu te falar, deixa eu... É, faz exato. sentido. Não- Exatamente. Então, e me conta uma coisa, falando sobre isso, você mencionou seu filho, com tantas empresas, tantas responsabilidades, como é que vocês fazem para conseguir conciliar tudo isso? Família, casamento, trabalho, como é que é assim a rotina, o dia a dia, como que vocês conseguem conciliar? Então, no Brasil era muito diferente, né? Apesar da gente morar 14 minutos do centro da cidade, a gente levava 2 horas para chegar. Que isso? É o trânsito, né? Exato. Quando a gente ficou home office, obviamente, a gente conseguiu olhar muito melhor para a família. Exato. Aqui nos Estados Unidos, existe uma diferença, assim, extremamente incrível, que é você escolher a sua qualidade de vida. Aham, verdade. Então, eu sempre morei de frente aos escritórios. Verdade. Legal. Tanto nos 5 primeiros anos, né? Apesar de não estar dentro do escritório, mas a gente morava perto, né? Para qualquer eventualidade. Lembrando que a gente também tem vending machine e temos alguns quiosques também no Florida Mall, no Certo. aeroporto, isso. Então, e hoje a gente continua fazendo isso. A gente mora na cidade de Winter Park, a gente mora de frente ao escritório. Eu sou uma coroa, eu levanto cedo com as galinhas. Aham. Eu faço questão de ver meu filho às 5 da manhã, apesar dele não deixar que eu prepare o café, mas eu converso, né? Tomo um café com meu filho, ele sai. Eu faço o almoço, Aham, que sabe? legal. arrumo a minha casa, limpo a minha casa, aí vou pro trabalho. Em seguida, nós temos muitos bichos, ele cuida dos bichos, vai pro escritório. É o único Aí- luxo que eu me dou, É. né? É acordar um pouco mais tarde. Dá meio-dia, aí eu volto para casa, esquento o almoço ou preparo mais alguma coisa que ficou. A gente almoça, volto às 2 para o escritório, né? Meu filho já está em casa, enfim, então, e volto para jantar. Então, assim, nós somos muito família, É. né? Porque Gente, que demais. Vocês ainda conseguem, com tantas coisas, Sim. manter uma rotina de Sim. qualidade de vida e de tempo em família. Mas eu acho que o grande ponto aí é justamente a prioridade, né? A gente também é assim. Você falou, ele vai cuidar dos bichos lá em casa, o João cuida das plantas, eu cuido da casa. A Pô, gente você tá me toma chamando de velho, assim, rede nacional. A gente toma café da manhã juntos também, leva a Alice na escola juntos, aí depois trabalha. Então a gente faz questão de ter esse tempo de qualidade de vida em Exato. família, porque antes de sermos empresários, de trabalhar, nós somos pessoas, né? A gente precisa do nosso relacionamento, do E a nosso gente tempo tem de que cuidar qualidade. da também. gente. Lembrando, empreendedorismo é também aprender a delegar. É. Então, para que nós Esse é o possamos ponto. fazer isso, dedicar um tempo à nossa família, obviamente a gente escolhe pessoas boas para delegar as funções. E tem uma outra coisa que é importante falar nesse âmbito todo que a gente está dizendo aqui, que é o ponto de vista do colaborador, né? Ele tá vendo a gente aqui sentado aqui, tranquilo, conversando, e fica, também os caras, pô. Os caras, pô, tá vendo aí? A gente Os caras faz tudo, né? Só que tem uma diferença. A empresa não sai da gente em nenhum momento. Exato. Você tá o tempo todo, feriado, férias, domingo, passeando. Várias À vezes a gente noite, tá... de madrugada. vamos... Cara, aí a gente tá aqui vendo um filme, daqui a pouco... Cara, tem que fazer isso, né? Ou pensei numa situação aqui. E aí, isso não te descansa mentalmente. Por isso que eu falei, eu não sou muito... A gente não é muito de tirar férias longas e tal, a não ser quando tem feriado, alguma coisa assim, que você tira para dar uma descansada. O único luxo que eu me dou é acordar um pouco mais tarde, porque eu fico à noite vendo podcast de empreendedorismo, vou aprendendo com as outras pessoas, eu vou entendendo, né, como que as pessoas enxergam esse tipo de situação. Mas é importante dizer, nós aqui trabalhamos, não que eu não trabalhe mais do que o cara que bota roofing, né? Não é isso, né? Fisicamente ele está lá. Sim. Eu não tô fisicamente no trabalho, mas mentalmente é muito cansativo. É o tempo todo, né? Não para. Eu achei muito interessante que você falou que você fica ali assistindo podcast, buscando conhecimento. Depois de mais de 18 anos de empresas, de sucesso, de tudo isso que você alcançou, para, ele não você para. continua buscando especialização, buscando informação em outros lugares, buscando... Como é que você
enxerga isso nos negócios, em trazer isso tudo para dentro dos seus negócios? Por que você ainda faz isso depois de tanto tempo? Primeiro que eu nunca vou saber de tudo. Segundo que empresa e mercado é algo vivo. Então ele está sempre em mutação. Né? Essa relação precisa ser sensível ao ponto de você olhar e falar assim, eu estou ficando defasado por esta ou outra informação. Né? E, obviamente, também tem um outro padrão. Eu gosto de ouvir experiências alheias. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de ler livros, ver filmes inspiradores. Isso é importante. E, assim, eu não faço nenhum tipo de preconceito com nada. Às vezes a história é do caboclo que está lá, não sei aonde, mas ele tem uma história viva que traz uma experiência, é uma frase, é algo que precisa. E eu estou sempre buscando inspiração. Como que você busca inspiração? Você tem que observar o mundo. Exato. Né? Hoje a gente tem a facilidade da internet que nos dá isso dentro de casa, numa tela do celular. Né? Então, assim, quando eu tenho meu tempo livre, eu estou sempre querendo aprender Buscar algo mais diferente. conhecimento. Legal. E nessa trajetória aí de aprendizado, né, que você está sempre buscando, querendo aprender mais, teve alguma coisa que você aprendeu no casamento que você levou para a vida profissional e vice-versa? Coisas que você fazia no profissional que você levou para o casamento? A resiliência, né? Eu acho que essa palavra é fantástica. Eu não entendi isso, não. Flexibilidade. Por que será? Não, mas é porque... Gente, eu sou tão fofe. Claro, ela tem sempre razão. Depende do período do mês. Do mês, eu sei. Né? TPM é um negócio brabo. É real. Mas assim, você tem que ter muita resiliência. Assim, é óbvio que primeiro eu tenho que me controlar. Né? O ser humano ele tem que se autoconhecer para falar assim, eu me conheço. Se eu continuar nesse caminho, vai dar. Entenderam, né? Então, é um MWM. Exato. Né? Vai dar. Então é melhor tirar o time de campo agora. Sai, levanta, dá uma respirada. E isso não só na relação conjugal. Na minha vida profissional também foi assim. Porque quando você tem ímpeto, né? Quando você tem personalidade, e eu sei que eu tenho, por exemplo, né? Personalidade muito forte, qualquer opinião sua pode gerar um atrito absurdo. E eu não quero jamais passar uma imagem, apesar de não ligar para isso, mas eu não quero passar uma imagem de um truculento. Sim. Então eu tento ser o mais tranquilo possível. Quer dizer, então, que ele, desse tamanho, barbudo, ele é o soft da relação. Ele é o tranquilão. Não, mas eu entendi na época, naquele período do mês. Naquele período do mês ele dá gente, isso Na se chama verdade, sabedoria ele masculina. Não são todos os homens que entendem isso. E isso, com certeza, salva casamento, relacionamento e principalmente se trabalhar junto, né? Salva. Salva a vida, né? Incrivelmente, Dependendo da ele época. sabe muito mais do meu período Sim. do que Eu sei, Lá em casa eu também, aprendi. assim. É o jeito até de sentar. Sentou e... Tá vendo? Gente, olha, mais um segredo aqui de dois casais que empreendem juntos. Entenda a TPM da mulher. Isso é Descubra os fundamental. dias da TPM. Fundamental. É Eu fui estudar sobre isso. Que legal. Para poder saber lidar com ela. Porque é algo que é hormonal. A mulher não consegue segurar isso. Não controla. Então, Gente, eu tinha que me controlar. Mas é óbvio, a gente passa a tomar remédio de pressão, essas coisas todas, mas é besteira. Rivotril. Isso é besteira. Não, eu tô bem. Exato. Muito bom. E como vocês enxergam o futuro da vida máxima? Quais são os planos para o futuro? O que vocês estão prevendo? Ou o que vocês vão fazer? Vão para outros lugares? Como é que tá Eu vou essa estrutura? eu vou aí? falar para vocês o que eu falei há 7 anos atrás para o meu primeiro professor de inglês. A turma ficou muito unida, né? E aí eu convidei para um churrasco. Virei para ele e falei assim: professor, eu não sei como, mas eu ainda vou ter uma escola aqui nos Estados Unidos. Se eu tiver uma escola, o senhor vem trabalhar comigo? E aí ele falou: vou. Liguei para ele, né? Alguns anos depois, falei: olha, vem ser meu coordenador. Então, eu vou falar para vocês. Eu não sei como, mas nós ainda seremos
uma agência e um banco Vida Máxima. Uau! O que a gente quer é oferecer para não somente os brasileiros, tá? Mas uma facilidade e confiança, né? Onde ele possa chegar naquele ambiente, ele vai ter a segurança de que ele vai abrir uma empresa de forma correta, porque nós entendemos o processo migratório. Que ele vai conseguir fazer um processo migratório de forma correta como empreendedor, porque nós empreendemos, né? E a gente passa para eles uma visão de que fazer certo dá certo. Que legal, Né? que legal, parabéns. E a gente vai estar lá junto para aplaudir vocês quando chegar esse momento. Se Deus hein? Isso quiser. aí, sem dúvida, sem dúvida. A Expo Brasil entrou na nossa vida É verdade. e eu só posso dizer que vocês nos deram uma visibilidade muito grande. Mais uma vez, eu reitero aqui, a Expo Brasil foi sim a realização de um sonho como empreendedora. Ah, obrigada. Porque assim que eu cheguei, eu comecei a ver o grupo, né? Ela enfim, conheceu, E a mesma coisa que eu falei da escola, eu falei pro meu marido. Um dia eu vou estar na Expo. Ah, eu lembro como se fosse ontem, quando eu recebi a mensagem da Luana Se falando. emocionou, Eu fiquei bichinho. emocionada, eu guardei, eu fiz um print e guardei. Porque legal. a gente começou também do zero e Sim. tudo, e a gente chegar num momento onde a gente recebe a admiração, o carinho, e a gente fazer parte do sonho das pessoas. Então, quando ela falou, meu eu sonho acho era que estar na Expo eu Brasil, acho que vocês eu falei, uau. fazem isso muito bem. Vocês entregam a realização de um sonho, porque vocês não somente são exemplos, Isso. né, de família, de empresários, empreendedores e de dar a oportunidade para o próximo. Vocês transformam o mercado brasileiro e dão a gente uma visão de que ninguém é concorrente de ninguém. Ai, que legal. No Unidos, Exato. nós chegamos em lugares mais longe, né? Exato. Legal, A gente obrigada. né, confirma mais uma vez que a gente sempre fala que a Expo Brasil, quando as pessoas falam que não façam negócio com brasileiro, que brasileiro é isso e aquilo, e a gente fala, não é verdade, que olha o que a gente faz na Expo Brasil. Mas eu não estou falando João e Vanessa. É o que a comunidade brasileira faz na empresários que Expo estão lá. Brasil. É o que Vários acontece, até o próprio expositores. clima Exato. é muito legal. Favorece. Eu acho muito gostoso. Eu vi isso na última feira, né? Que foi a nossa primeira feira. Exato. Aham. Tem uma pessoa muito bacana que ela tem uma corretora de seguros, Aham. né? E ela é uma querida. Ela é uma querida. Não sei se eu posso falar no nome dela, Pode falar, mas pode falar. é a Márcia, né? Sim, a nossa patrocinadora Master, Isso, inclusive, é. que está conosco há 3 Já anos, foi porque eu. realmente ela é Bacana. maravilhosa, muito E assim, querida. a história dela me inspira, Sim. entendeu? Como o sol brilha para todo mundo, né? Existem Exato. muitas pessoas, existe um mercado incrível, Não, tem hispano, espaço, americano, tem enfim. espaço. Mas eu gosto de estar com pessoas porque não são meus concorrentes, são exemplos, né? Ai, que E assim, eu sou hoje uma corretora ainda muito pequena, sem dúvida nenhuma, mas eu com certeza vou ter o prazer de compartilhar feiras e mais feiras com a Márcia, Aham. entendeu? E me inspirar. Então, isso é gostoso, isso é legal. Nossa, eu fico muito feliz de ver, porque esse é o objetivo, sempre foi o objetivo É. do Mais Amigas de Orlando Sim. e da Expo Brasil. É engrandecer os empresários brasileiros, é engrandecer a comunidade, é unir a comunidade, é mostrar que juntos nós somos mais fortes Exato. e que tem que fazer negócio com brasileiros sim, Sim. é colocar luz nos brasileiros bons. Então, fico muito feliz de ver exemplos como esse e ver como realmente as coisas acontecem dessa Sim. maneira na Expo Brasil. Bom, gente, nós estamos chegando ao fim. Infelizmente, foi um bate-papo muito gostoso. Mas para fechar, eu queria pedir para vocês, muita gente sonha em empreender em casal. Às vezes o casal tem ali, né, um potencial muito grande, mas eles têm medo de estragar ou o casamento ou a empresa. Então, qual é a dica que vocês deixam aí para quem sonha em fazer um negócio junto ali em casal para que seja um sucesso? Tá. Quando você decide casar, você já está abrindo o seu primeiro negócio. Quando você decide ter filho, você já está tendo o seu primeiro Primeira- funcionário. isso, filial, né? A primeira filial, exatamente. O seu casamento não será nunca igual ao do seu vizinho, nem da sua irmã, nem do seu irmão, de ninguém. Dentro da sua família sempre precisa estar blindado. Assim como o seu caminho de empreender. Porque quando você começa a empreender, e vocês acredito que tenham passado por isso, as pessoas dizem assim, não vai por aí, não é dessa forma, né? Não é disso, não. E você simples, você tem que colocar na sua visão a sua empresa e seguir. Medo é uma palavra que não deve existir de forma nenhuma.
Então, aquilo que você executa para dentro da sua família, se você fizer o mesmo para a sua empresa, você vai empreender com sucesso. E eu queria complementar com o seguinte, né? É importante que entendam que dificuldades vão aparecer. Dificuldades de relacionamento entre vocês, né? Entre o casal, a dificuldade do dia a dia. Mas eu cunhei uma frase que eu sempre digo para ela na dificuldade, né? Eu falei, olha só, não nos resta mais nada a não ser continuar trabalhando. Por pior que seja o cenário, continue trabalhando. Isso vai lhe dar a volta por cima que você precisa. Continuar dentro do que você programou. O plano é seguir o plano. Se os dois têm o mesmo plano, vai dar certo. Legal, parabéns. Muito obrigada. Foi um Eu é que prazer agradeço. receber vocês, conhecer um Nós é que pouco mais da agradecemos. história de vocês, da Vida Máxima. Obrigada por estarem junto com a gente na Expo Brasil e aqui no Inspirecast. Obrigada Muito pelo obrigado. convite. Obrigado pelo Maravilhoso. convite. Obrigado, vocês são demais. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado por assistirem mais um episódio do Inspirecast, o podcast oficial da Expo Brasil. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. E, se eu fosse você, não perdia a próxima Expo Brasil, que vai acontecer quando, Vanessa? Nos dias 18 e 19 de abril tem a Expo Brasil. Esperamos você lá. E também no próximo episódio do Inspirecast.